Beleza. Então, vocês vão deixar desligado, por gentileza, os microfones. E aí, conforme tiver alguma Tá dúvida, você bem. pode abrir aí e perguntar, tá? Mas você pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos começar pela parte de eletrônica, tá? Vocês vão entender. Eu fiquei calado aqui um pouquinho porque apareceu aqui o Zoom. Quando dá uma estabilidade na internet, ele avisa aqui. Eu devo ter travado um pouco para vocês aí. Então vamos lá. Então nós começamos o curso pelo módulo de eletrônica. Vocês vão entender, né, o motivo disso, por que existe esse módulo de eletrônica. São 8 horas de eletrônica, que é noções básicas de eletrônica, noções básicas de eletricidade, que vai dar uma base para vocês, né, entrar nos outros módulos. Tá? Então, não é nada avançado, é noções básicas, para deixar vocês com uma base nessa informação, né, nesse conhecimento. E vocês vão entender que é importante ter esse conhecimento básico. Então, nós temos aqui, nesse primeiro módulo de início, né, primeira aula, nós vamos falar sobre a eletrônica, tá? Só que nós vamos falar de uma forma geral, né, qual que é a importância dela para a informática, tá? Nós vamos falar sobre a eletricidade, ok? Noções, conceitos, né? Vamos falar sobre energia elétrica e seus geradores. Vamos falar sobre um minutinho, gente. Voltando então, né? Peraí. Vamos falar sobre a corrente elétrica. Vamos falar sobre corrente elétrica e vamos conhecer também os tipos, tá? Os tipos de corrente elétrica também. Então, esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Não sei se vai dar tempo de concluir, mas aí nós continuamos no próximo encontro, tá? E lembrando o seguinte também, uma coisa que vai acontecer que através dessa ferramenta do Zoom, nós temos um link para ter esse encontro, igual nós estamos tendo aqui. Nós temos esse link de 40 minutos, tá? Para utilizar a ferramenta Zoom de forma gratuita, né, que é o que nós utilizamos, todos nós estamos aqui utilizando esses recursos de forma gratuita. Então, o Zoom ele disponibiliza para a gente um link de 40 minutos. Tá? Aí o que acontece? Assim que tiver próximo de acabar, o próprio Zoom nos avisa, na hora que está faltando 10 minutos, e faz uma contagem regressiva. Tá? Aí, na hora que tiver faltando 2 minutos, mais ou menos, 1 minuto, eu aviso vocês todos e a gente finaliza. Eu finalizo o link aqui, porque senão ele cai sozinho. Tá? Mas aí o que acontece? Assim que eu finalizo, que eu saio, todo mundo vai cair. Aí o próprio Zoom, como eu coloquei para gravar aqui, o Zoom vai fazer a conversão desse vídeo, né? No formato, acho que é AVI, se não me engano, faz essa conversão no formato. E assim que faz essa conversão, finaliza, né? Essa conversão, ela salva direitinho. E assim que finaliza, eu já crio o link novamente. Tá? Nós utilizamos normalmente nas nossas aulas 2 links de 40. Aí eu já crio o segundo link e já aviso vocês lá no grupo. Tá? Já aviso
lá no grupo que já podem entrar, que eu acabei de criar o segundo link. Beleza? É assim que funciona. Tá bom? Então, nós utilizamos a partir de 7 horas, 2 links de 40. Né? Tendo um intervalo aí de um link para outro. E nesse intervalo, vocês podem dar uma descansadinha, né? Tomar uma água, um café. E aí a gente volta. Beleza? Mando as gravações para o grupo. Né? Depois, geralmente eu mando... Eu tenho que pegar essas gravações e salvar elas, né? Publicar elas no YouTube. Tenho que fazer toda a configuração direitinho, aí depois eu envio no grupo. Geralmente, algumas horas depois da aula, né? Ou até mesmo no início do outro dia, tá bom? Mas eu mando sim, mando as aulas gravadas, que vai ser 2 partes, e mando também o formulário, né? Que é muito importante para vocês responderem, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui, né? Então, nós temos a eletrônica, gente. Vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Beleza. Então, o que acontece? A eletrônica, gente, ela tem muita importância na vida do ser humano, tá? Assumiu aqui, ó, uma grande importância em nossas vidas. Mas por que que tem essa importância tão grande em nossas vidas, né? Podemos comparar, de certa forma, igual ao smartphone, celulares, né? Hoje todo mundo tem praticamente, né, até crianças, não é, novinhas, todos costumam ter no mínimo um aparelho de celular, no mínimo, né, um smartphone, tá? Então se tornou algo assim muito importante, né, na vida de cada um, certo? Praticamente um utensílio, algo que faz parte do ser humano, né? O smartphone, um celular. Então, assim, todo mundo considera algo essencial na vida, né? Algo muito importante na vida de cada um, de tanto que a gente utiliza, certo? Então, eu estou fazendo essa comparação por quê? Porque esse celular que vocês utilizam, esses smartphones que vocês utilizam, eles são baseados em quê? A construção deles. É o que vocês estão vendo aqui na tela. Ó. Aqui é uma placa construída com componentes eletrônicos. Ó. Aqui, ó, olha aqui, ó, componentes eletrônicos. Né? Aqui, ó, uma placa com componentes eletrônicos aqui também. Ó. Beleza? Então, a estrutura física, a construção do aparelho de celular, do smartphone, ele é feito do quê? De uma placa, a placa de circuito, que é o nome, e de componentes eletrônicos. Certo? Então, a construção de celulares, a construção de computadores, a construção de televisores, a construção de todo o aparelho eletrônico, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, todos esses aparelhos, gente, a base deles, a construção deles é baseado na eletrônica. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o Wellington tá ouvindo não, Wellington? O Wellington falou que está tudo mudo. Ficou mudo para todo mundo aí? Ou estão ouvindo? Eu estou ouvindo normal. Tá ouvindo? Então deve ser alguma coisa aí no seu computador, Wellington. Dá uma olhadinha direitinho com calma aí. No fone, né? Ajusta direitinho, Só que aperta, sua tira. imagem parou. Está travada a imagem. Tá? Sua foto está... Voltou. Deve estar travando um pouco. Às vezes é a internet mesmo. Então, todo mundo compreendeu aí, gente, a importância da eletrônica na vida da informática, né? Então, basicamente, a informática, ela depende da eletrônica, né?
Então, os equipamentos de informática nasceram justamente no auge, né, do desenvolvimento da eletrônica. Tá? Então, o funcionamento, ó, é todo baseado na eletrônica. Então, qualquer aparelho eletrônico, qualquer aparelho de informática, né, tudo que tenha algum programa, algum software, né, tudo isso, eles funcionam, vocês têm acesso, vocês conseguem trabalhar graças a quê? Graças à sua construção que foi feita através de eletrônica. Então, basicamente, a informática depende da eletrônica. Beleza? Todo mundo sabia, tinha noção disso ou foi surpresa para alguém? Tranquilo? Aí você é tranquilo. Então nós temos aqui, ó, Tranquilo para mim, já sabia disso já também. computadores, impressoras, notebooks, celulares, né? Televisores, tá? Tudo, gente, que utiliza de computador, de informática, é tudo construído através de eletrônica. Tá bom? Então é isso. Então, portanto, ó, o conhecimento básico para nós profissionais no ramo da manutenção de informática, né? O conhecimento básico nessa área é fundamental. Beleza? Pelo menos o conhecimento básico para nós é fundamental, né? A gente tem um certo conhecimento. Conhecimento nos componentes, conhecimento nas placas, né? Então é isso que nós estamos aqui, nesse módulo. Um módulo mais curto, porém um módulo aplicado, né? Nós vamos aplicar conhecimentos da eletrônica nesse módulo. Tá bom? Então, dando continuidade. Aí nós vamos começar agora a falar sobre a eletricidade. Tá? Vamos começar a falar sobre a eletricidade. Falamos aí sobre a eletrônica, agora sobre a eletricidade. A eletricidade é em paralelo, em conjunto com a eletrônica, né? Porque nós utilizamos os componentes da informática aí, tudo informatizado, e dependemos, como acabamos de ver aí, dependemos tanto da eletrônica como dependemos do quê? De energia elétrica. Os componentes eletrônicos, eles funcionam por causa da energia elétrica. E é aí que nós entramos nesse assunto agora, a eletricidade, que é o outro parceiro da eletrônica, que junto com a eletrônica dá vida, né? Dá vida aos aparelhos de informática aí. Beleza? Então, inicialmente falando sobre eletricidade, o que vem a ser eletricidade, né? Eletricidade é isso aqui, ó. Vamos gravar, vamos memorizar bem aí. Eletricidade é o conjunto de fenômenos naturais. Tá? Mas como assim fenômenos naturais? É porque a eletricidade, ela envolve o quê? Ela envolve cargas elétricas. Tá? E muitas das vezes nós imaginamos assim, ó, a carga elétrica, a energia, é a CEMIG, as usinas geradoras que produzem. A gente acha que energia elétrica é algo produzido. Chega em nossas casas porque a CEMIG produziu. Tanto que a gente paga contas caras aí, né? Imaginando que a CEMIG está produzindo, gerando energia aí, né? Mas, na verdade, a eletricidade, ó, é um fenômeno natural. É da natureza, tá, gente? Essas cargas elétricas, elas existem de forma natural, tá? É da natureza. Por isso, memorizem bem. A eletricidade é o quê? É o conjunto de fenômenos naturais que tem o quê? Tem cargas elétricas, tá? Eu coloquei aqui cargas elétricas estacionárias ou em movimento, mas não vem ao caso nesse momento, né? Não vem ao caso. A gente vai chegar mais à frente a entender isso, tá? Mas como o nome já diz, estacionária, são o quê? São cargas paradas, né? O nome está falando, né? Cargas elétricas paradas, sem movimentação, ou até mesmo cargas elétricas em movimento, tanto faz.
tá? Ou que, independente do jeito que ela tiver, sendo carga elétrica, é eletricidade. Beleza? Ficou bem memorizado, então? Então, a eletricidade é natural. São fenômenos naturais que existem, o quê? Cargas elétricas. Envolvem a existência das cargas elétricas. Tá bom? Dando continuidade, aí vai ter uma explicação mais a fundo, né, da eletricidade. Qual que é essa explicação mais a fundo da eletricidade? É isso aqui, ó. Tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Isso aqui a gente aprende lá na escola, né? Se eu não me engano, na quinta série ou sexta série, aonde fala que tudo que ocupa lugar no espaço é considerado matéria, né? Especificando, deixando bem claro que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Por quê? Porque é uma matéria, tem uma massa. Como tem uma massa, não consegue, né, ocupar o mesmo espaço de uma outra massa, de uma outra matéria, né? E lembrando que essas matérias, né, essas massas que ocupam espaço, são constituídas por átomos. Beleza? Então a matéria, olha lá, a matéria é constituída por partículas muito pequenas chamadas de átomos, que a gente nem enxerga, né? É a menor porção da matéria, é o átomo, tá? E a gente não enxerga a olho nu, beleza? E os átomos, são vários átomos, né, que constituem a matéria. Os átomos, eles são constituídos por partículas também, subatômicas. Um átomo, então, é formado por quem? O átomo é formado pelo elétron, o átomo é formado pelo próton também, e o átomo é formado pelo nêutron. Então, no seu núcleo, no seu interior, né, o átomo possui os três. Ó. Possui o elétron, o próton e o nêutron. Tá? É aí que está o princípio da eletricidade, tá, gente? É aí que está o princípio da eletricidade. Vem o quê? Vem no átomo, porque é o átomo que possui as cargas elétricas. Beleza? De forma natural. Tá? Então, é baseado na eletricidade que o homem aprendeu a gerar energia elétrica. Tá? Em algo existente na natureza. Beleza? Que é o átomo. Então, o átomo ele é constituído por essas partículas subatômicas, que são o quê? Que são, elas possuem cargas elétricas. Tá? Elas possuem cargas elétricas. O elétron possui carga elétrica, o próton possui, o nêutron. Tá? Aí a gente vai aprendendo nos próximos slides aqui. Acho que o Adair está perguntando aqui como que eu defino eletrônica em uma pergunta. Bom, a eletrônica é um conjunto, né, gente? É um conjunto de componentes que permitem, né? Que permitem com que exista de forma informatizada, né? Acesso a componentes informatizados, algo assim. Né? A eletrônica, na verdade, eu vou até mandar um formulário para vocês. Nesse formulário, ele é uma pergunta bem pessoal. Eu vou encerrar aqui o link, ele já vai cair já. Tem menos de um minuto para ele cair. Aí, voltando, a gente volta nesse assunto aí antes de continuar. Tá bom? Essa pergunta do Adair aí. Então, vou encerrar aqui. Dentro de uns 10 minutinhos, eu chamo lá